Depressão na contemporaneidade. Este é o tema do Horizonte Debate de hoje. Participe conosco, faça sua pergunta ou comentário pelo e-mail que vocês veem na tela. Ou então, acessem twitter.com/horizontedebate. Participam conosco o psiquiatra do Hospital Raul Soares e aluno do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas, Dr. Lauro Guirlanda, e a doutoranda em Psicossociologia pela PUC Minas e psicóloga da TIP Clínica, Maria Clara Yost. Nesse terceiro bloco, nós vamos começar falando de um elemento para o qual eu chamei a atenção na abertura do programa, que é a depressão entre os idosos. Quais são as principais causas da depressão entre os idosos? Claro, quando falamos em jovens e adultos, eu acho que há causas, né? Podemos até falar disso. Mas quais são as principais causas entre os idosos? A senhora quer começar, Maria Clara? Eu vou falar do ponto de vista da clínica, né? Como é que eu percebo. Bom, existe um momento, né, da vida, quer dizer, a pessoa foi transcorrendo, digitou, trabalhou, construiu família, e que às vezes dá um esvaziamento mesmo. Quer dizer, de repente a pessoa começa a se questionar o sentido da vida dela, o que ela fez, o que ela construiu. É um momento, né, que é um momento mais que é propício a essa reflexão, a esse olhar para si mesmo, olhar a própria história e ver o que foi construído a partir daí, né? Existe também uma diminuição de toda a força física pela própria idade, todas as potenciais, a sensação é de diminuição da energia, porque na realidade abrem-se outras portas aí, né? Outras possibilidades que vêm inclusive com toda a experiência, com todo o conhecimento. Então, às vezes, realmente a pessoa, nesse processo de questionamento sobre si mesmo, aí entra, às vezes, outros sofrimentos, às vezes, histórias dos filhos, uma culpabilização daquilo que não foi feito, que deixou de ser feito, que pode propiciar, né? Pode propiciar o desencadeamento, por exemplo, da depressão. E aí é o caso de se trabalhar um outro sentido, né? Uma outra perspectiva, um outro olhar para a vida, além de que muitas vezes acontece nesse momento um afloramento de questões psicológicas que ficaram quietas ao longo de uma vida inteira, lá no porão, e que de repente aquilo aflora com muita força. Agora, a senhora estuda um autor contemporâneo, né, que é Heidegger, ele vai dizer que nós somos para a morte. Como é difícil incorporar isso? Nós somos para o fim, ou seja, ser humano é ser do tempo, todas as coisas passam. E talvez a pessoa que chega a uma certa idade, pelo próprio desejo, instinto da vida, ela queira viver muito, muito mais. E quando percebe que biologicamente vai decaindo, isso também pode gerar depressão na pessoa. Além de tudo isso que a senhora falou, claro. Pode, mas também eu acho que ele é um ser para a transcendência, né? Quer dizer, um ser que é movido em função daquilo que possa transcender, seja uma obra, seja algum projeto, alguma coisa que vá para além dele mesmo. E isso realmente, o ser humano busca essa eternidade, mas ela não precisa ser uma eternidade só física, né? Ela pode ser uma eternidade de obras também. Perfeito, concordo com a senhora. Só que para o grão de trigo brotar, ele tem que cair na terra e morrer. Toda transcendência é um processo, às vezes, doloroso. Né? De superação, de transformação de si mesmo, né? Quer dizer, aquilo que servia antes não serve mais, né? Quando você olha para frente, você dá de cara com a finitude mesmo, com o limite que a própria morte impõe. Mas esse, às vezes, é um grande momento de uma grande transformação, de um salto qualitativo, né? Ok, deixa democratizar a palavra aqui um pouquinho. Doutor Lauro, qual que é a sua visão sobre a depressão entre os idosos? O idoso, ele, além dessas questões já faladas, assim, ele tem a questão da imobilidade, a dificuldade de caminhar, né? A perda um pouco dos contatos sociais, que também vão influenciar no quadro. Com a idade, há uma certa atrofia cerebral, que também pode facilitar um quadro depressivo, né? Então, assim, a depressão no idoso, ela é muito complexa, porque ela envolve realmente muitos fatores, né? E o idoso, assim, ele tolera pior as medicações também, né? Então, muitas vezes tem que ficar trocando até encontrar uma medicação que ele se adapte melhor, né? E a questão econômica também, que, né, há uma perda de poder aquisitivo também com a idade. Então, tudo isso vai contribuir para o quadro. Agora, que conselhos o senhor dá para envelhecer de forma saudável?
Eu acho que a questão da atividade física é importante, né, para o idoso chegar mais saudável à idade, né, à velhice, né, e manter sempre uma atividade intelectual. Isso é muito importante, né? O cérebro, ele muitas vezes envelhece mais rápido do que a pessoa espera. Então, se a pessoa mantém o cérebro ativo, lê bastante, estuda, sempre está fugindo da rotina, né? Isso contribui para o cérebro envelhecer mais lentamente. Então, esse é um conselho que eu daria. Né? Tá. Vou voltar com a Maria Clara. Você usou o termo transcendência, que fala muito para mim. É um termo muito eloquente, porque ser humano é transcender o aqui, transcender o agora. Nós somos seres da distância, mas o futuro ainda não nos foi revelado. Então eu queria que a senhora comentasse para nós se a religião nos auxilia no tratamento contra a depressão. Olha, o que eu posso perceber, assim, da minha experiência, é que ter uma coisa, um sentido, alguma coisa que nos mobilize, sentido no sentido de alguma coisa que nos direcione para frente, uma motivação, uma mobilização, ela nos engrandece e ela nos dá essa sensação de plenitude também. E a religião, ela vem muito respondendo a essa busca de transcendência. Falo sempre que tem uma dimensão, que é a dimensão do espírito, que é essa dimensão que busca algo que nos transcenda, busca dar um sentido para a vida. E nessa dimensão é uma dimensão que aponta também para a questão da religiosidade. Então, e tem várias pesquisas feitas nesse sentido também, inclusive para a superação de doenças, né? E feita por pessoas totalmente, que não tinham uma preocupação religiosa, mas fazendo pesquisas mesmo em hospital e mostrando que aqueles pacientes que tinham uma fé em alguma coisa maior do que eles mesmos, e uma fé em Deus, elas eram pessoas que tinham, inclusive, elas aderiam melhor ao tratamento, tinham mais esperança, mais motivação, davam um sentido com mais facilidade ao próprio sofrimento. Então, essas coisas, elas de fato nos ajudam. Nietzsche vai falar isso, né? Que o maior sofrimento é o sofrimento sem sentido. Quem tem um para que viver, suporta qualquer como viver. Então, isso faz uma diferença fundamental do ponto de vista psicológico. Aliás, isso que a senhora acabou de falar é muito bonito. Quem tem um objetivo, um para que viver, suporta perda, suporta dor, sofrimento. Ela vai dando um outro sentido, ela suporta inclusive a doença, ela dá um sentido a essa doença. Aliás, outro dia eu me encontrei no elevador com uma pessoa, a primeira pessoa que entrou no elevador. Ela trazia um cachorrinho, mas estava assim com esse olhar cinzento. E ela deu a notícia para o ascensorista de que um amigo dela, aos 52 anos, já ia para a 4ª cirurgia para retirada de tumores no intestino. Ela virou e disse assim, sem olhar para ninguém, sem fixar o olhar em nós. Ela dizia assim, por isso eu não quero passar dos 50, estou chegando aos 50 e está de bom tamanho. Só que havia ali dentro do elevador uma outra senhora de 74 anos, né, olhou para mim e sorriu, eu também sorri, não disse nada, não julguei ninguém, porque não devemos julgar ninguém nunca, não temos esse direito. Saindo do elevador, essa senhora virou para mim e confirmou isso que você acaba de dizer. Ela disse assim, olha, eu estou com 74 anos e estou servindo, por isso eu tenho força e alegria para viver. Né? Ou seja, é preciso um para quê, como a senhora disse. Eu queria voltar com o Dr. Lauro neste momento agora. Olha, falando da depressão, é possível, vocês já disseram isso aqui hoje, é possível que outras doenças surjam derivadas da depressão? Sim, é possível. A depressão, ela comprovadamente diminui a resistência do organismo a doenças, a infecções. Então, esse lado também é importante. E há muitas outras doenças que andam junto com a depressão, doenças reumáticas, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, né? Então, assim, a depressão muitas vezes tem esse lado de facilitar o adoecimento físico também, né? Pacientes, por exemplo, que tiveram infarto, que estão com sintomas de depressão, já foi comprovado que a mortalidade deles depois do infarto é muito maior. Então a depressão tem que ser tratada nesses pacientes, porque eles vão viver mais. Né? Agora, há um estudo sobre a saúde aqui no Brasil que diz que doenças psiquiátricas, entre elas a depressão, diminuem a expectativa de vida da pessoa. De uma forma geral, sim. Né? Até por facilitar doenças clínicas, né? E também
pelo alto índice de suicídio, né? 15% dos pacientes com depressão morrem de suicídio. Então, é um número muito alto, né? 15% chega a cometer o autoextermínio, né? Então, nesse sentido, tem que enfrentar a depressão logo. Sim. Né? Porque acho que o edifício da vida da pessoa que vai ruindo, né? Que vai caindo por terra. Né? E às vezes vem a questão familiar, aí começa a desestruturar a família inteira, aí vai ter mais desestruturação, aí a pessoa se sente culpada por aquilo que está acontecendo, quer dizer, os fatores vão se somando ali, né? E vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. Sim. Mas é importante a gente dizer, né? Que depressão tem cura, é preciso buscar ajuda. E uma ajuda que seja múltipla, né? de vários profissionais. A psicoterapia, o médico, o papel da religião, o apoio dos amigos. Agora, a iniciativa tem que ser sua. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos logo, logo. Não saia daí, voltaremos já já.